Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e essa semana a gente está numa série de lives sobre autoestima. Eu comecei na segunda-feira falando sobre a diferença entre autoestima e autoimagem. Ontem nós entramos um pouquinho em dependência emocional, o que é que está por trás da dependência emocional e o quanto é importante que a gente se cure dessa dependência emocional e nos tornemos cada vez mais independentes emocionalmente. Porque assim a gente conquista também a independência financeira e a gente libera, abre o fluxo da prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje, dando sequência nessas lives sobre autoestima, eu vou falar de um tema que está sendo assim impressionante, o alto índice de pessoas com esse sintoma, que é a síndrome da impostora. Ela também tem em homens. A maior parte que é acometida são as mulheres. Em razão mesmo da nossa história, de toda esse patriarcado aí que aos poucos a gente vem conquistando o nosso lugar. Então acaba que sim, nós mulheres sofremos mais dessa síndrome da impostora. Nunca achamos que somos boas o suficiente. Temos a tendência a achar que somos as responsáveis por fazer um relacionamento dar certo ou não. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a dependência emocional e é muito comum essas falas, de a mulher é quem faz o homem, de que é porque faltou. Nós mulheres muitas vezes quando acaba um relacionamento ficamos ali nos culpando, porque faltou paciência, faltou sabedoria, devia ter tido mais paciência mesmo. A gente sempre leva para o nosso lado como se fôssemos as únicas responsáveis por fazer um relacionamento dar certo. E aí a síndrome da impostora, ela cai nisso, mas ela tem acometido muito mais na área de profissão, no financeiro profissional, para realmente ir adiante, alavancar a carreira. Muita gente está se esbarrando aí. E aí, enfim, aí vem procrastina. Hoje eu quero abordar tudo isso, assim, os pormenores, para que a gente amplie a nossa consciência, o nosso conhecimento, nesse mergulho no autoconhecimento, que na minha visão é a única chave para a gente realmente realizar o nosso projeto de vida de uma maneira saudável, consistente, sólida, duradoura. Então, o que é que está por trás dessa síndrome? É um complexo enorme de inferioridade. A pessoa, ela se acha muito inferior. Então, lá no núcleo dela vai ter muita insegurança, muito medo, muita ansiedade. Muito provavelmente foi criada numa família muito rígida, muito crítica, onde era cobrado muito o tempo inteiro, ali como criança. Então, cresceu com essa autoexigência muito forte. Então, via de regra, são pessoas muito perfeccionistas, muito autoexigentes. E antes de eu seguir, tem uma historinha, eu até contei ela outro dia, eu gosto muito de trazer essa historinha, é uma parábola muito bacana. E eu trabalho com crenças, reprogramação mental, com aprender a usar a nossa mente a nosso favor, a controlar os pensamentos, desenvolver inteligência emocional. Então, vez ou outra eu uso essa historinha porque ela é bem pertinente. Primeiro, vamos lá, eu vou contar a historinha. Talvez algum de vocês já tenham ouvido. Tinham vários sapos, eles estavam ali na natureza, lá no universo deles lá, um monte de sapinhos. De repente, um buraco enorme e 2 desses sapinhos caíram no buraco. E o restante ficou ali, na boca do buraco, olhando, vendo o que tinha acontecido, E os sapinhos lá no fundo começaram a pular, mas era um buraco muito fundo. E começaram a pular, tentando sair. Os sapos que estavam lá fora ficavam gritando lá para baixo. Vocês são burros, vocês são idiotas, claro que vocês não vão conseguir sair daí, não tem jeito não, é muito alto, é muito difícil, não precisa nem tentar. E os sapinhos lá tentando. E eles de novo gritavam, vocês são idiotas, não vai dar certo, vocês não vão conseguir. Um deles falou, desistiu, encostou lá no cantinho e ficou lá até morrer.
O outro continuou tentando. E lá fora o pessoal ficava gritando: você não vai conseguir, larga de ser burro, é muito alto, não tem como você sair daí. E ele continuou tentando. E nesse meio tempo ele foi fortalecendo a musculatura dele. Até que um belo dia, um desses saltos lá, ele tentou sem parar. Tentava, por mais que os lá de cima ficassem gritando que ele não ia conseguir. Até que um dia ele conseguiu se agarrar e deu a volta e foi pro lado de fora. E saiu. E qual que é o moral dessa história? Qual que é a moral dessa história? Ele era surdo. Então ele não ouviu essas vozinhas que ficavam lá do lado de fora falando que ele não ia dar conta, que era impossível conseguir aquilo. E no caso da impostora, nessa síndrome da impostora, essas vozinhas dos sapinhos lá de fora são de nós mesmas. Vocês já repararam o quanto que a gente é carrasca com a gente mesmo? O quanto que essas vozinhas nos sabotam? Gente, se fosse de uma maneira muito prática, falar o que é que acaba com a vida de qualquer pessoa e que mantém ela num estado de escassez, de sofrimento, de carência afetiva, de carência de recurso, carência geral, falta tudo. Uma pessoa que vai ficando frustrada, que não prospera na vida. O grande problema são essas vozinhas internas. Então a gente precisa começar a observar isso. Eu sempre estou aqui falando, gente, dê comando, tá cancelado. Percebeu que tem alguma voz dessa te colocando para baixo, falando que você não vai dar conta, falando que não tem jeito, que é muito difícil, qualquer voz dessa que te coloca para baixo, imediatamente percebeu? O grande lance é perceber, né? Que a maioria das pessoas vive numa tagarelice mental e não percebe. Mas percebeu? Imediatamente, isso funciona super, é uma técnica de PNL. Imediatamente deu o comando. Tá cancelado. Fala 2 vezes. Se puder falar em voz alta, ótimo. Se não, só no mental mesmo. Tá cancelado. E imediatamente você se veja no oposto positivo daquilo. Então, por exemplo, se é uma promoção no trabalho, né? Você vai ser promovida e você tá morrendo de medo. A síndrome da impostora bateu legal. E você tá quase recusando essa promoção porque você não se acha capaz. Você acha que você é uma farsa e que se você for, em algum momento eles vão descobrir que você é uma farsa. E aí você rejeita essa promoção. O que a gente faz nesse momento? A hora que você perceber que você está falando para você que não vai dar certo, que você não vai dar conta. Dá o comando, tá cancelado. E imediatamente você vai fazer uma exposição imaginativa. É assim que a gente chama. O que é isso? Você vai cancelar e imediatamente você vai se ver naquele cargo, tirando de letra, com louvor, sabe, tendo sucesso, tendo alegria, você vai se ver muito ali confiante, com um sorriso no rosto, fazendo as coisas. E isso, gente, é treino, a gente vai se habituando a dar esse comando, tá? Mas o caminho para vencer essa impostora que fica aí dentro, te falando o tempo inteiro que você não vai dar conta, que você não é boa o suficiente, que você não merece ter uma vida boa, que você não merece ser amada, que você não merece ser próspera, que você não merece fazer muito dinheiro. É cancelar essa vozinha, tá? Então, vou procurar seguir aqui hoje de uma maneira assim, mais didática para que fique bem claro. Então, uma coisa que eu acho importante esclarecer. A síndrome da impostora, por mais que hoje em dia seja muito comum a gente ouvir falar nisso, na internet tudo se propaga muito rápido, né? Mas ela não é um diagnóstico oficial, tá? A gente não tem isso no DSM-4, não é um diagnóstico oficial, é um sintoma. E esse nome, síndrome da impostora, foi dado por uma psicóloga lá na década de 70. A partir de uma observação dela nas universidades, tá? Então, é um sintoma muito presente em casos de TDAH, depressão, ansiedade. Então, boa parte das pessoas, assim, tem estatísticas que afirmam que 70% das pessoas, em algum momento da vida, já tiveram essa síndrome do impostor. Eu acredito que todos nós, né? Eu como psicólogo, quando eu fui abrir o primeiro dia do consultório, falei, nossa, e agora? Será? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser? Então,
a gente precisa olhar para isso. E o cerne da questão são essas vozinhas internas. Lembrem sempre dessa historinha dos sapinhos. Eu adoro essa historinha. Porque se a gente não dá moral, se a gente não ouve essas vozes internas que vêm para nos colocar para baixo, a gente vai longe. O grande problema são essas vozes internas que nos sabotam o tempo inteiro, né? De que eu não sou boa o suficiente, de que eu não mereço, e por aí vai. Então, tem alguns gatilhos que disparam essa tendência a ir para esse lugar da impostora. Esses gatilhos tem até uma, como é que chama quando a gente é mnemônica? Ai, na época que eu estudava para concurso, quando a gente coloca umas palavras lá para lembrar, ai, gente, não lembro, se alguém lembrar, coloca aí. E aí tem uma palavrinha pra gente lembrar de quais são os gatilhos da síndrome da impostora, que é empacar. Porque quando a síndrome pega, a gente empaca. Você empaca, você começa a adiar projeto, adiar compromisso, adiar programa, você começa a dar desculpa para tudo, justificativa. Tem pessoas que vivem a síndrome da impostora num nível tão alto que inconscientemente até adoecem. Por incrível que pareça. Então vamos lá, nessa palavrinha empacar, né? Quais são os gatilhos que podem disparar esse sintoma em nós? Empacar, vamos ver se eu lembro dele direitinho. As evidências, quando a gente começa a ficar muito em evidência, e o sucesso começa a aparecer, mexe num lugar de uma insegurança muito profunda lá dentro, que imediatamente essa impostora vem. Quando está em evidência, quando começa a brilhar, aí dá um jeitinho de se sabotar. É muito mais fácil lidar com a sombra do que lidar com o brilho. O brilho traz mais responsabilidade, então às vezes é melhor ficar ali na sombra sofrendo mesmo do que assumir para valer. Então as evidências é um gatilho que pode disparar quando você está em evidência, quando você está tendo sucesso. O machismo é muito comum, assim, quem já teve a oportunidade de trabalhar em empresas, em empreendimentos aí que tem muitos homens, é bem desafiante, porque eles olham para nós mulheres assim, como se, por exemplo, às vezes vai ter um evento onde 80%, 90% são homens lá da empresa, uma reunião, seja lá, alguma coisa assim. E aí, as mulheres, os homens costumam olhar para as mulheres como as que vieram enfeitar a reunião, enfeitar o evento, seja lá o que for que esteja acontecendo. É muito comum, eles olham com desprezo, ainda olham, já melhorou muito, mas o machismo ainda dispara esse gatilho, sim. E mesmo à medida que as mulheres vão conquistando novos cargos, ainda assim, vez ou outra bate, porque tem essa energia, sabe, de será que elas são capazes mesmo? E a mulher acaba entrando nisso, né? E acaba, muitas vezes, achando que realmente não é capaz. Então, empacar. Estar em evidência, o machismo, o poder, porque por mais que hoje em dia já tenham mulheres em diversas áreas, ainda assim é muito pouco. O número de mulheres no poder ainda é muito pouco. E a gente aprende com exemplo, no espelhamento com o outro. São com os neurônios espelhos que a gente aprende. Então ainda tem muito, muito pouco caso mesmo de mulher no poder. Ainda é muito escasso isso. Então é um gatilho que acaba gerando essa insegurança, empacar. Avaliação. Sempre que a gente vai chega diante de uma avaliação, ou mesmo quando faz a avaliação e foi até bem, ainda assim, aí começa a achar, porque a prova foi fácil. Foi uma prova muito fácil. Então, foi por isso que eu fechei a prova. Não reconhece o quanto que estudou, o quanto que se dedicou realmente. Tem uma tendência sempre a se diminuir. Então, sempre diante de uma avaliação também, empacar. O C de confronto. Quando nós éramos criança, é muito comum, principalmente quando tem assim o menininho e a menininha, né? Aí o menininho todo mundo acha lindo, ele todo sapeca, subindo em árvore, pulando muro, fazendo um monte de coisas lá. E a menininha, normalmente ela é elogiada quando? Quando ela tá comportadinha, quando ela fez tudo direitinho. Então a gente quando, lá na infância, hoje em dia tá mudando, graças a Deus, mas lá na infância,
Era muito comum isso. Nossa, na minha história foi super forte. Quanto mais comportadinha e obediente eu fosse, mais tinha o amor ali do papai e da mamãe. Então a gente não foi acostumada com situações de confronto. Então sempre que vem essa situação de confronto, tem uma tendência da impostora assumir o comando. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente morre de medo de perder o amor. Principalmente quando a criança interior ainda está ferida, ainda está lá presa nos traumas da infância. Então, confronto, eu tenho que lembrar tudo de novo, gente. Eu tenho que voltar lá no empacar, vocês estão percebendo, né? Eu não consigo seguir, não. Tem que voltar lá para eu lembrar. Empacar. Aí esse outro A é de ascensão. Quanto mais a gente vai subindo, mais a tendência a considerar que foi sorte e não merecimento. Quanto mais ascende, mais tende a achar que foi sorte. Ah, foi sorte. E não reconhece que foi um merecimento. Nesse ponto aqui, não, deixa eu terminar a palavrinha, senão eu esqueço. Empacar. Ascensão e o último R é reconhecimento. Quem aqui recebe um elogio bem confortavelmente? Eu confesso que eu já melhorei muito. Venho trabalhando minha autoestima já tem um tempo. Desde um relacionamento abusivo que eu entrei, de lá pra cá, eu vi que o negócio era sério e resolvi olhar pra minha vida de uma outra forma, e de verdade me colocar ainda mais em primeiro lugar. E resgatar minha autoestima, porque para eu ter caído naquele relacionamento é porque ela estava bem lá embaixo. Né? Então, hoje em dia eu sou super grata a isso, porque de lá para cá realmente virei uma chave para valer. Mas o reconhecimento, quando a gente tem autoestima baixa, lá nesse nível profundo, a gente tem muita dificuldade de ouvir um elogio e aceitar. Então, o que eu ia dizendo para vocês que eu reconheço que eu melhorei muito, mas ainda assim tem. Outro dia encontrei um amigo e aí ele elogiou meu cabelo. Primeira coisa que eu olhei, porque ele realmente tá precisando hidratar, sabe? Faz tempo que eu não hidrato, tá correria demais. Ao invés de eu falar obrigada, eu falei, precisando, tá meio mal cuidado, né? E isso é muito comum, a gente não saber aceitar elogio. Nossa, tá bonita. Ah, são seus olhos. Obrigada. E eu sempre fui muito tímida, então quando eu mergulhei nesse processo da autoestima, que eu percebi a importância disso e comecei a me policiar, me vigiar para que então eu melhorasse, fortalecesse a minha, eu reparei, eu fiquei chocada. O quanto que eu não sei receber elogio, já melhorei muito. Hoje em dia eu já estou aprendendo, mas eu confesso que eu preciso de uma atenção ali na hora. Respirar fundo e falar, segurar minha vergonha, minha timidez e falar, obrigada. Isso é muito comum, a dificuldade que a gente tem em receber elogios. E quando a síndrome da impostora está forte, é muito difícil receber elogios. E quais são as consequências de quando a gente deixa essa impostora atuar e tomar frente e ficar no comando? As consequências é ir para uma exaustão, porque a tendência de quem está com a síndrome da impostora ali presente é ficar nos extremos. Ou ela vai trabalhar muito, ou ela não vai trabalhar nada. Então, vou dar um exemplo. Lá na empresa, recebeu uma função, uma tarefa nova lá, e ela tá morrendo de medo de não dar conta. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar muito, ela vai fazer hora extra, ela vai trabalhar até não dar conta mais. Porque pelo menos todo mundo vai estar vendo que ela deu o sangue. É uma defesa. Ou ela vai trabalhar de menos, sabe? Ela vai dar um jeito, muitas vezes, na maioria das vezes acaba sendo inconsciente, ela vai dar um jeito de se sabotar. Ou adoece no dia que precisava, alguma coisa ela dá um jeitinho ali de não dar certo. O filho fica doente, bate o carro, tudo acontece só para não encarar aquele medo, aquela insegurança. Então a exaustão é uma consequência e a procrastinação, e tudo isso junto leva o quê? Resulta numa frustração, né? Vai seguindo a vida numa frustração.
E quanto mais o tempo passa, gente, eu tenho batido muito nessa tecla com vocês do tempo. O tempo não para. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil. Porque a gente tem um lugarzinho lá no nosso cérebro que quando vai ficando muito... Você vai se acostumando, vai empurrando muito uma situação de sofrimento, vai blindando, a gente vai ficando blindada à dor. E aí vai empurrando. Por isso que a gente vê tantas pessoas que passam uma vida arrastando um sofrimento ali. Porque realmente vai ficando blindada, vai ficando insensível à dor. Então, quanto mais rápido, melhor, porque a conta chega em algum momento. Numa frustração lá na frente, numa velhice toda sem o mínimo de uma estrutura, sem o mínimo de condições, dependendo completamente de todo mundo à volta, cheio de doenças, com muita frustração. E envelhecer cheio de frustração é muito triste. Deixa eu ler aqui o que a Fernanda colocou. E quando eu estou errada ou errei algo no trabalho, me sinto muito mal. Não por ter que assumir, mas porque eu errei. Sim, é uma das características desse sintoma, né, em nós. Muita dificuldade em aceitar os próprios erros. Então, uma das maneiras de combater isso é qual? Parando de se exigir tanto, sabe? A gente precisa ter humildade e entender de uma vez por todas que nós não seremos perfeitas. Não tem como ser perfeita nesse plano. Não tem como. Então, parar de cobrar desse tanto. Aprender a lidar com os erros, com os fracassos, eles fazem parte. Aliás, o grande ponto em comum das pessoas que mais têm sucesso nessa vida é a capacidade de lidar com o fracasso. Ficou tão bom em fracassar, em lidar com os próprios erros, que chegou no sucesso. Se a gente não fortalecer a nossa musculatura emocional nesse sentido, de lidar bem com os nossos fracassos, não vai ter jeito, sabe? Não vai conquistar o sucesso. Se ficar morrendo de medo de errar, tudo bem. O importante é a gente assumir esse erro de uma maneira íntegra. Olhar para aquilo, não em hipótese alguma, pegar o chicotinho da culpa, porque a nossa tendência é pegar o chicotinho da culpa e começar lá a se autoflagelar, né, se autopunir, depreciar, aí vem aquelas vozinhas lá falando um monte de coisa. Mas sim, olhar para a responsabilidade, o que foi? Onde é que foi que eu falhei? E buscar superar. É assim que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, onde é que foi? Onde é que está o meu ponto fraco? Vou procurar, então, desenvolver mais habilidade nesse sentido. Então, assim, esse medo essa dificuldade em lidar com os próprios erros, ela realmente é bem comum e bem presente. Além disso, vem como é que eu posso dizer? Tem muito medo do julgamento do outro, sabe? Se compara o tempo inteiro, tá o tempo inteiro se comparando, e sempre que se compara, o outro é melhor. Na comparação, essa comparação nunca é justa. Nunca se acha boa o suficiente para nada. Tem como é que eu posso explicar? Deixa eu ver se eu consigo ser mais clara. Tem uma incongruência, não bate o que ela tem dentro dela em relação aos valores ali, como se tivesse uma métrica, né? O esforço, ele nunca bate com o sucesso, entende? Ela pode ter se esforçado muito, 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 mas se ela tem sucesso, ela vai achar que foi sorte. Ela nunca vai bater. Tá? Então, olhar para essas falhas, para esses erros, com naturalidade, eles fazem parte. E aí, ao invés de pegar o chicotinho da culpa, eu vou olhar para aquilo, assumir minha responsabilidade e ver onde é que eu posso melhorar, então, para crescer, para me superar. Cada fracasso, a gente precisa aprender a olhar para eles como um trampolim para o próximo nível, como um adubo, sabe? Pegar aquela
merda que aconteceu ali e transformar aquilo num esterco que vai adubar e vai dar a flor e o fruto mais lindo possível. E não ficar ali, sabe, resmungando. E aí tem outro detalhe. Como essa síndrome, ela pega muito pessoas que têm TDAH, depressão e ansiedade, e hoje em dia quase todo mundo sofre de ansiedade, o que acontece? Ou nós estamos lá no passado, e quando olhamos para o passado, a tendência é culpar, é pegar imediatamente o chicotinho da culpa e falar, nossa, mas eu devia ter estudado mais. Nossa, naquela época eu devia ter feito aquele curso. Ai, mas eu devia ter aceitado aquela oportunidade. Eu devia. E aí fica perdendo tempo, choramingando lá, o que não dá mais pra resolver. Já foi, já era. É daqui pra frente, sempre. Sempre. A vida precisa ser sempre daqui pra frente. Eu costumo dizer que... costumo afirmar diariamente, faz parte dos meus decretos. Eu me comprometo apenas com o que for construtivo. Pronto, segue adiante. Errou? Ok. Olha, para não errar mais, aprende. Mas se compromete com o seu objetivo, com os seus acertos. Sempre. Eu me comprometo apenas com o que for construtivo. O que não é construtivo, bola para frente. Então, temos a tendência ou ficar sempre no passado, nos culpando por algo, que poderia ter sido, se eu tivesse feito, ou então no futuro, aumentando ainda mais a ansiedade, porque fica com uma crença negativa de que não vai dar conta, de que algo vai dar errado no futuro. Agora, quando a gente vai olhando para a nossa vida com mais clareza e traça de verdade um projeto de vida e se compromete com esse projeto de vida, gente, a conta fecha. Qualquer coisa que você queira aprender, que você queira ficar bom, se você se dedicar, 2 horas por dia durante 5 anos, você vai estar muito bom nisso. Seja tocar piano, seja aprender uma dança, seja aprender uma função, aprender um ofício, qualquer coisa. Se você se dedicar no mínimo 2 horas por dia durante 5 anos, você vai ficar muito bom nisso. Da mesma maneira que se continuar ouvindo essas vozinhas internas, colocando para baixo, você também vai ficar muito bom nisso. O grande problema são essas vozes internas. Elas é que sabotam, elas é que ficam o tempo inteiro ali. Você não vai dar conta, sabe? Desiste, não, isso não é para você, não. E você não é capaz, você não é boa o suficiente. Então não ouçam essas vozinhas. Uma das maneiras de combater a síndrome da impostora é exatamente essa. Validando-se mais e criticando-se menos. Então, valide mais e critique menos. O que é validar mais? Tudo que você fizer no seu dia a dia. Eu sempre, vez ou outra, estou falando da bendita agenda. O quanto que ela nos ajuda a elevar nossa autoestima. Semana que vem eu vou falar um pouco mais dessa questão prática, né? Mas o quanto que é prazeroso. Então, fez tudo que você se propôs, se elogie, se agradeça, sabe? Se olha no espelho e fala, nossa, como... Aliás, esse é um exercício que eu recomendo muito. Olhar no fundo do espelho. Acho até que eu respondi algum story outro dia aí nesse sentido, né? É poderoso, gente, esse exercício. Olhar no espelho, no fundo dos seus olhos, e olhar, para ali, fecha o banheiro um pouquinho ali, para ninguém entrar, para ninguém interromper. Simplesmente faça contato com o seu olho e olhe lá no profundo do seu olho. Faça contato com você, com o seu sentimento e se agradeça. Se agradeça porque você chegou até aqui, você deu conta. Olhe para a sua história de vida e seja generosa com você. Olha quanta coisa você passou, sabe? Quanto mais você fizer dessa maneira, mais você vai crescer, mais você vai se superar. Isso é amor próprio, cultivar. A gente rega, a gente cuida disso igual a gente cuida de uma planta. É diário, é um exercício diário, sabe? Se agradecer, falar, nossa, que bom. Você está conseguindo cumprir com tudo que você se propôs, você está conseguindo cumprir com a sua agenda. Que bom, que, sabe, tudo. Às vezes até uma pia, que você mantém ela sempre limpinha. Se valide.
Fala, nossa, que gostoso que é chegar nessa cozinha que eu mantenho tão limpinha. Se valide, a nossa tendência é só olhar o que tá ruim ainda, o que ainda não tá bom, o que tem que melhorar. E fica o tempo inteiro ali só criticando, e todo tanto nunca tá bom, todo tanto nunca tá bom. Isso é treino, gente. A gente precisa tomar consciência. Não vai vir de fora a solução que a gente quer pra nossa vida. Só que a vida é tão mágica, é tão especial, esse universo, a grandeza do Criador, que quando a gente entende e se apropria da nossa verdade, da nossa vida, a gente honra a nossa vida, a gente honra a oportunidade de estar aqui, vivos, saudáveis, com tudo, com todos os recursos disponíveis, só depende da gente. A hora que a gente entende isso, aí sim, aí a ajuda vem de fora. Aí começam a chegar pessoas certas, na hora certa, as coisas vão fluindo. Mas é de dentro primeiro. Então, eu falei com vocês das vozes internas, dos gatilhos mentais, né? Que eu trouxe aquele empacar. As reações. Como que uma pessoa que está ali com a síndrome da impostora presente, como que ela reage na vida? Uma coisa que eu já comentei, ou ela vai para os extremos, trabalha muito ou trabalha de menos. Ou ela vai para arrogância, porque as pessoas arrogantes, isso é uma defesa, é um mecanismo de defesa para esconder uma insegurança muito grande. Porque na arrogância ela acaba afastando as pessoas ali e de alguma forma ela se sente mais protegida, para ninguém ver que ela na verdade é uma impostora, que ela é uma farsa. A impostora, ela acha que ela é uma farsa, que a qualquer momento ela vai ser descoberta. Então, ou ela vai para uma arrogância, ou então ela vai para uma simpatia exagerada. Sabe? Meio que assim, com a intenção de disfarçar a incompetência. É aquela lá no trabalho que é super simpática e faz tudo para todo mundo. Tá sempre ali exageradamente simpática. Muito provavelmente tá com a síndrome da impostora e tá fazendo aquilo ali para disfarçar. Tem muita dificuldade em estar na linha de frente, então normalmente procuram trabalhos onde ela vai estar sempre nos bastidores, para que ela não apareça, porque se der errado, pelo menos ela não estava exposta. Então tem uma tendência a sempre procurar funções, assim, cargos, onde ela vai estar sempre mais ali nos bastidores, na área interna, onde ninguém vai ver. Se fracassar, ninguém vai nem saber que ela estava ali envolvida. Outras maneiras, outras reações. Vai estar sempre na comparação, né? Isso é o tempo inteiro, vai estar se comparando e com isso não sai do lugar. Busca aprovação o tempo todo, então tá o tempo inteiro ali buscando aprovação. Então é isso. O que eu quero hoje, mais importante assim para ficar claro, é que no fundo são crenças. Essas vozes internas. Então, usem o comando da PNL, deem o comando, está cancelado, cancelado, e em seguida se veja na situação positiva, contrária. Valide-se mais, critique-se menos. Aprenda a rir dos seus erros, dos seus fracassos e use isso para te alavancar para um próximo nível. Essas são as maneiras da gente combater isso. Principalmente ficar atento com essas vozes internas. E uma coisa que eu recomendo muito são os decretos. Gente, o decreto funciona. Tem uma live minha aí, na live aí no meu feed, na live tem os nomes, né, de cada live. Então fica fácil achar. Sobre decreto. Funciona muito, só que tem que ser feito diariamente. Tem que fazer parte da sua vida. Tá? E aí colocar decretos, como por exemplo, eu me sinto capaz, merecedora, eu sou boa e competente em tudo que eu faço, sabe? Eu me sinto confiante e segura de mim mesma. Crie decretos que sejam pertinentes para o que você precisa trabalhar e repita isso diariamente, ao acordar, ao dormir, ao longo do dia. Eles são poderosos, é uma maneira muito simples de começar mudando essas crenças. Então,
espero ter contribuído de alguma maneira para que desempaquem e sigam com esses projetos. A gente pode tudo, a gente tem muito poder dentro da gente. A gente só precisa se apropriar desse poder para fazer acontecer. Curar a nossa criança, ver se está no nosso devido lugar dentro do sistema familiar. Prestar atenção nessas vozinhas para não embarcar nelas, para não ouvir. Aprender a fazer o contrário, sabe? Trocar esses... Ai, fugiu a palavra. Esses comandos mesmo depreciativos que te diminuem por vozes que te fortaleçam, que te encorajem, sabe? Quando errar, fala, tá tudo bem, fica tranquila. Fica tranquila, foi só uma coisinha à toa, você já vai se superar. A gente precisa ser essa voz motivadora dentro da gente, como se fôssemos um treinador ali, né? Motivando o atleta a dar conta. Vai, você consegue, falta só 1 minuto, você é forte, você é capaz. Isso é que a gente precisa falar pra gente. Então, espero ter contribuído e amanhã eu finalizo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu ainda traga sobre essa questão de autoestima, eu vou estar falando disso sempre, porque é o cerne ali da questão. Mas essa semana eu encerro amanhã, eu vou responder algumas respostas que teve ali na caixinha de pergunta e vou reforçar, fazer uma miscelânea de tudo que eu falei aqui nesses 3 dias. Então, se tiver algum ponto que vocês acham importante eu trazer, qual que é a sua dificuldade para manter a sua autoestima elevada, qual que está sendo a sua dificuldade de alavancar seus projetos, onde é que você está sendo impostora na sua vida, que está deixando essa síndrome te paralisar, tá? E eu vou dar o meu melhor para contribuir para que a gente aproveite esse finalzinho de ano e mude tudo isso. À medida que a gente for ressignificando essas crenças, mudando os paradigmas, conquistando uma independência emocional, o fluxo da prosperidade, ele fica livre. E a gente desfruta cada vez mais de uma abundância. Então, contem comigo. Obrigada pela presença e até amanhã.